A paz do Senhor, amados irmãos. A pergunta que nos chega é: o que é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque cada um ensina uma coisa hoje em dia na internet, né? Mas vamos ver o que diz o texto bíblico. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12, verso 30 em diante. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então vamos aqui examinar friamente esta palavra. Friamente por quê? Eu não posso puxar para o meu lado de denominação, tá? Mesmo porque eu não sou de nenhuma denominação. Não estou aqui para levantar a bandeira de Assembleia, de Batista, nem de presbiteriano, nem de tradicional, nem pentecostal, nada disso. As igrejas, no tempo primitivo, eram chamadas pelo local que se congregava. Ponto. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo que eu vou deixar na descrição. Na descrição do vídeo eu vou botar falando sobre denominações, qual o nome certo. Mas sobre a pergunta, né, porque hoje, com a era da internet, você vai ver interpretações diversas, querendo agradar um, querendo agradar o outro, e fugindo daquilo que diz a Bíblia e diz o contexto. Muito bem, Jesus está expulsando um demônio, certo? Então, quando ele expulsa o demônio, aquele homem era cego, era mudo, você vai ver isso em Mateus capítulo 12, verso 22 em diante. Aquele homem que era cego e mudo falava e via. E a multidão dizia: mas não é esse o filho de Davi? Ou seja, não acreditavam em que Jesus era o Cristo, era o Messias. E os fariseus diziam: ele expulsa os demônios, senão, ele não expulsa os demônios, senão pelo Belzebu, príncipe do demônio. Ou seja, os fariseus começam a dizer: Jesus está cheio de demônio e expulsa demônio com o poder de demônios que está nele. Ele tem o príncipe dos demônios sobre ele, por isso ele expulsa os demônios com esse poder. Né? E Jesus ali começa a explicar: olha, todo reino dividido contra si mesmo, né, será devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou se Satanás expulsa Satanás, né, está dividido contra si mesmo. Então como subsistirá o seu reino? Ora, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por que expulso então os vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Então o verso 27, Jesus está dizendo: se eu expulso o demônio pelo poder de Belzebu, por qual poder que está expulsando então os vossos filhos? Ou seja, ele está querendo dizer que muitos ali também, filhos daqueles fariseus, expulsavam demônios pelo poder do Espírito Santo. Então, se ele está falando que o próprio Jesus expulsa pelo poder de Belzebu, ele está falando também que os outros expulsavam também pelo poder de Belzebu, mas aqueles que realmente expulsavam pelo Espírito Santo serão juízes desses fariseus. Muito bem, estamos aqui resumindo o texto, né? Aí Jesus vai falar, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado o reino de Deus. Ora, como pode alguém entrar na casa do valente e furtar seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, comigo não se espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, resumidamente, o que está acontecendo aqui? Jesus expulsa o demônio, eles falam que Jesus tem demônio, está expulsando pelo poder de Belzebu. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nesse caso aqui, Jesus expulsa o demônio usado pelo Espírito Santo, eles falam que era demônio. Blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra e atribuir uma obra de Deus ao demônio. Tá? Nos dias de hoje, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A pessoa foi usada por Deus, expulsou um demônio. Você fala: está expulsando o demônio porque está sendo usado por Satanás. Se a pessoa foi usada pelo Espírito Santo para expulsar o demônio, a pessoa que falar contra está blasfemando contra o Espírito Santo. Uma pessoa levantou em profecia dentro da igreja. A pessoa começou a falar em línguas e tal, se mover no mistério, falou em línguas, profetizou e entregou a revelação. Isso é demônio. Se for o Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. É um pecado sem perdão. Então tome cuidado. Nessa época de internet, aí você fala assim: mas isso não parece. Nem tudo que não parece que você acha que é, realmente é aquilo que você acha que é. E nem tudo aquilo que parece ser santo, realmente é santo. Claro que a Bíblia vai dizer: não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ponto. Você não pode crer em todo espírito, mas você tem que provar. Então o fato de você não crer em todo espírito e não provar, não significa que você está certo, você pode estar errado. Tem muitas pessoas hoje passando luta espiritual, inclusive saíram até da igreja, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. É Deus usando uma pessoa e a pessoa falar que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje,
A prova disso é que hoje tem pessoas, líderes, tá, que blasfemaram contra o Espírito Santo. Como assim? Ele pode ser pastor de uma grande igreja, tá? De uma grande denominação, ele pode ser conhecido, não importa. Não pode falar contra o Espírito Santo. Essa pessoa vai ter que dar conta diante de Deus. Claro que, talvez você fale assim, já falei, irmão, agora eu estou perdido. Não, peraí. Paulo vai dizer que ele blasfemava, mas isso ignorantemente, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você falou por ignorância, cuidado, cala a tua boca. Se vê um mistério ali acontecendo, fica ligado com Deus, fica na comunhão com o Senhor, não fale nada, a não ser que você tenha revelação do Espírito Santo, tá? E dom de discernir os espíritos. Porque existe, tá? Nos dias de hoje, a mesma coisa que aconteceu nos dias de Jó, quando os filhos de Deus foram ter com o Senhor, quem estava no meio, Satanás. Então você tem que estar realmente ligado. Porque o diabo não criou nada, o diabo não inventa nada, ele imita para poder enganar as pessoas. Então tem pessoas que podem estar profetizando na carne, tem pessoas que podem até ser usadas por um espírito de engano. Mas também existe o Espírito Santo de Deus. Daí o cuidado. Porque se realmente uma pessoa... Estou pegando a parte de profecias e revelação, porque isso é muito comum no meio hoje da igreja. E, inclusive, igrejas tradicionais, eles rechaçam, eles não aceitam dom de línguas, nem dons espirituais. Por que eles não aceitam? Porque eles acreditam que não são de Deus. Ora, se não são de Deus, são de quem então? Então, muito cuidado, tá? Você pode até não estar acontecendo nada agora, mas não significa que está passando batido, não. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar. Então, tem que ter muito cuidado ao falar dos dons espirituais. Porque se você falar contra alguém que realmente não está sendo usado por Deus, nada vai te acontecer. Porém, se você falar contra o Espírito Santo, é um pecado de blasfêmia, é um pecado sem perdão. Então, cuidado e prudência. Podemos pegar aqui um exemplo, Paulo, né? Atos capítulo 16. Paulo chega na cidade, né, de Filipos, e chega uma jovem falando para ele: esses homens que nos anunciam o Evangelho, a palavra de Deus, são santos homens de Deus. E ela, a Bíblia vai dizer que fez isso por muitos dias. E eu fiquei me perguntando por que Paulo, ele simplesmente no primeiro dia, quando abria a boca, Paulo falou: cala a tua boca! Porque Paulo era prudente, Paulo sabia que não podia ser de qualquer maneira, tá? Seria a mesma coisa que você chegar num lugar e alguém falar assim: você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa realmente de Deus, você é uma pessoa que prega a verdade, você é uma pessoa de Deus. Aquela mulher ou aquela jovem não falava coisas negativas para Paulo. A princípio eram coisas boas, mas não significava dizer que estava sendo usada por Deus, estava tendo um espírito de adivinhação. E ela fez muitos dias, depois de muitos dias, Paulo discerniu e repreendeu pelo Espírito Santo. Então, prudência, irmão, amém? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar contra alguém que foi usado realmente por Deus. Se alguém levantou em profecia, você não sabe se é Deus ou não é, cala-te, fica quieto. Ouça, aleluia, né? E o caminho do céu e a porta é estreita. Você não pode sair falando que tudo é Deus, tá? Então quer dizer que eu posso então ir por aí? Não. Você não pode sair falando que tudo é Deus, que pode não ser. Mas também você não pode sair falando que tudo é o diabo, que pode não ser. Porque se você atribuir algo que é o diabo a Deus, você está dando honras para o diabo, e não pode. Adorarás somente o teu Deus, a glória e a honra só para Deus. Porém, se você atribuir uma obra de Deus a Satanás, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, tudo hoje tem que ter muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, falar contra obras de Deus, ok? Então, mesmo você que é tradicional, muito cuidado ao julgar uma profecia, porque é bíblico. Eu já tenho também vídeos falando sobre isso, sobre os dons espirituais, como discernir, tá? Eu já tive uma experiência sobrenatural com Deus, tá? Realmente existe Espírito Santo e realmente existe espírito do engano, então você tem que estar em muita comunhão para não atribuir uma obra de Deus a Satanás. Então, neste contexto aqui, Jesus vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar que é o diabo, como na verdade é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus expulsava o demônio e eles falaram que Jesus estava cheio de demônio. Então, cuidado, aleluia, vamos orar, né? Estar em muita comunhão com Deus, para que nesse fim dos tempos o Senhor venha nos dar o dom de discernir os Espíritos. A paz do Senhor Jesus.